Imagina só, perambular pelo deserto, com a vida parecendo que chegou num beco sem saída e, de repente, encontrar o impossível. Um fogo que queima sem parar, mas não consome nada. É exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. A história de uma transformação, de um chamado divino que não só mudou o destino de um homem, mas que alterou o curso da história. Vamos mergulhar na jornada de um servo que nasceu de uma forma extraordinária do fogo. Olha, o ponto central de toda essa narrativa é uma imagem que sinceramente desafia a nossa lógica. Não é aquele fogo que a gente conhece, o fogo da destruição, que só deixa cinza por onde passa. Não. Esse é um fogo que irradia vida, que brilha com uma intensidade que convida a gente para perto, em vez de afastar. É uma chama que purifica sem aniquilar, que ilumina sem consumir. Um paradoxo divino, brilhando ali no meio do deserto e sinalizando que o sagrado está prestes a invadir o mundo comum. Para a gente entender bem essa história incrível, nosso caminho vai ter 4 partes. Primeiro, vamos explorar o mistério desse arbusto que não se queima. Depois, vamos ouvir a voz que sai das chamas. Em seguida, descobrir a missão que essa voz revela. E, por fim, entender a promessa que torna tudo isso possível. A nossa história não começa num palácio, não. Ela começa na imensidão desolada do deserto. É lá que um homem chamado Moisés, que um dia foi príncipe do Egito, vive agora uma vida tranquila de pastor. O passado dele é uma memória distante e o futuro parece, assim, bem comum. Mas uma anomalia, algo inexplicável no deserto, está prestes a mudar absolutamente tudo. Vamos tentar nos colocar no lugar dele por um instante. Aos 80 anos, Moisés é a sombra do que já foi. O homem que foi criado no centro do poder egípcio, educado em toda a sua sabedoria, agora é um fugitivo. Um príncipe esquecido, vivendo uma vida simples no exílio. As grandes promessas que foram feitas aos seus antepassados deviam soar como uma piada de mau gosto, sabe? Um eco distante no presente sem esperança nenhuma. E então ele vê. Uma visão que desafia toda a lógica. Um arbusto comum do deserto, totalmente em chamas, mas sem ser tocado por elas. A curiosidade, aquele impulso humano tão poderoso, o faz sair do seu caminho de sempre. Ele precisa entender aquilo. E esse simples ato de se virar, de desviar da rotina, é o primeiro passo para uma revelação divina que vai redefinir toda a sua existência. No mundo antigo, fogo era símbolo de destruição, de punição. É só a gente lembrar de Sodoma e Gomorra, cidades que foram consumidas pela ira divina. Mas esse fogo aqui é diferente. Não é um fogo de aniquilação, mas de atração. Não pune, ele protege. Onde o fogo da terra consome tudo, este fogo divino revela. É a glória de Deus, se manifestando de um jeito que ninguém esperava, transformando um objeto frágil num portal para o eterno. Mas o espetáculo visual da sarça ardente é só o começo. Agora, o mistério fica ainda maior, porque uma voz surge das chamas, transformando o que era uma visão estranha num encontro sagrado. A maravilha para os olhos se torna um chamado direto para a alma. Do coração do fogo, uma voz chama. E não é um chamado qualquer, genérico. É uma chamada pessoal, íntima. Moisés, Moisés. A repetição do nome indica urgência e uma familiaridade profunda. O Deus do universo não é uma força distante. Ele é um ser pessoal que conhece Moisés pelo nome, que o busca no meio do seu exílio e da sua solidão. A resposta de Moisés é imediata e muito profunda. Eis-me aqui. Isso é muito mais do que um simples "Oi, tô aqui". É uma declaração de presença total, de atenção e de submissão. Ele se entrega por inteiro àquela voz, sem nem saber quem está falando ou o que vai ser pedido. É um ato de fé pura. Em seguida, Deus estabelece as regras desse encontro. Primeiro, um limite. Não se aproxime. Isso já cria um senso de reverência, de respeito. Depois, vem um ato de humildade. Tire as sandálias. Isso simboliza deixar para trás a poeira do mundo e se aproximar de Deus com vulnerabilidade. E, por fim, o reconhecimento do sagrado. Aquele pedaço comum de deserto foi transformado em terra santa pela presença divina. Isso aqui é o retrato perfeito do que é uma vocação, né? Não é algo que a gente planeja ou corre atrás. É uma interrupção divina na nossa vida comum, assim como foi para Moisés. Ela revela um propósito muito maior que nós mesmos e exige uma resposta, um sincero "eis-me aqui". E aqui vem um momento crucial da identificação. Deus não se revela como um criador cósmico, distante, mas como uma presença pessoal e histórica. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Isso conecta o chamado a uma aliança antiga, mostrando que aquilo não é um evento aleatório, mas a continuação de um plano divino que atravessa gerações. Acontece que esse encontro pessoal com Deus não era só para o bem do Moisés. Foi o catalisador para uma libertação coletiva. Agora, a compaixão divina que vinha sendo guardada por séculos está prestes a entrar em ação. A revelação pessoal dá lugar à missão pública. E de onde nasce essa missão? Da empatia de Deus. Ele declara: Eu vi. Ele não é uma divindade distante, indiferente. Ele vê a aflição, a miséria, a opressão do seu povo. A justiça divina começa com a observação clara do sofrimento. Nada passa despercebido. Depois de ver, ele ouve. Eu ouvi o seu clamor. As orações, os gemidos de dor, os pedidos desesperados por liberdade não se perderam no vazio. Deus ouve ativamente, validando o sofrimento do seu povo. Ele conhece intimamente as suas dores. E aqui, a história dá uma virada decisiva. Ver e ouvir não eram suficientes. Deus declara: Eu desci. Essa é uma declaração poderosa de intervenção divina. Deus não é só um espectador. Ele está prestes a se tornar um participante ativo na história, para realizar a libertação. E então a missão divina se torna uma comissão humana. A ação de Deus vai ser executada através de Moisés. Então agora vá, eu o envio. O pastor de 80 anos, o príncipe esquecido, é agora o emissário escolhido do céu, com a tarefa de confrontar o governante mais poderoso da terra. Com essa missão, o próprio significado do deserto muda para Moisés. O que antes era um lugar de exílio, de se esconder e ser esquecido, agora se torna a plataforma de lançamento para o seu destino. É ali que ele encontra Deus, recebe seu propósito e renasce para uma nova vida. Mas como um homem poderia realizar uma missão tão impossível? Ele precisaria de um poder muito além da compreensão humana. E é exatamente isso que Deus oferece a ele. A questão não é a capacidade de Moisés, mas sim a presença divina que vai acompanhá-lo. Diante de uma tarefa tão assustadora, é claro que Moisés hesita. Mas a resposta de Deus para suas dúvidas é a garantia mais profunda e poderosa que se pode imaginar. Eu estarei com você. Não é uma estratégia, uma arma ou um exército. É a promessa inabalável da presença divina. E essa é a única qualificação que Moisés realmente precisa. Então, o que a gente pode tirar dessa história incrível? Primeiro, que um chamado divino é sempre pessoal e intencional, nunca um acidente. Segundo, que a verdadeira transformação exige humildade, uma disposição para tirar as sandálias. Terceiro, que a nossa força não vem de nós, mas da presença prometida de Deus. E, finalmente, o mais importante, quem chama é quem garante o resultado. Essa história nos deixa com um sentimento de grande alívio. Ela nos lembra que cumprir nosso propósito não depende só dos nossos esforços limitados. A história da sarça ardente é um lembrete poderoso de que, embora os nossos recursos possam acabar, o poder por trás da promessa é infinito. E assim a gente termina com uma questão que ecoa através do tempo. Como é que um único encontro divino pode transformar uma vida comum, a de um pastor esquecido no deserto, em uma história de significado extraordinário e eterno? A história de Moisés sugere que a resposta está naquele fogo que não se apaga, um fogo que ainda hoje pode inflamar o espírito humano.